Olá pessoal, então nesse módulo nós falaremos um pouco aí sobre pesquisa aplicada, tá? Então eu decidi trazer aqui para o nosso curso de irrigação florestal dados de campo, tá? Então o que vocês vão encontrar na prática aí, as dificuldades que as empresas enfrentam, né? E o que elas têm feito para solucionar esses problemas, tá? Um agradecimento especial à empresa Eldorado Brasil que custeou essa pesquisa, né? Então ela custeou aí as viagens, ela possibilitou a ida de alunos a campo, a estadia desses alunos também em diferentes cidades por onde a empresa tem áreas, né, de plantio. Então foi muito bacana e nós devemos nosso agradecimento a essa empresa, né? Bom, então pessoal, só para falar um pouquinho de como tudo começou, né? Então, em 21 de julho de 2017, essa foi uma pesquisa que levou 2 anos, tá? Cerca de 2 anos, né? Nós fomos fazer uma primeira visita na área dessa empresa, né? Então a empresa nos procurou aqui na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, no campus de Chapadão do Sul, e na oportunidade nós falamos que trabalhávamos com viabilidade econômica de irrigação e a empresa se interessou e nos convidou para fazer essa visita, né? Então só para se localizar aí, aqui é o Rio Paraná, né, na divisa de São Paulo do lado direito com Mato Grosso do Sul do lado esquerdo. A distância aqui, né, de Aparecida do Taboado e Selvíria é mais ou menos no meio do caminho, então nós tínhamos aqui uma entrada onde fomos até o centro lá da área de plantio da empresa, né? Toda uma região aqui que tem bastante floresta plantada de eucalipto, como nós mostramos aí no módulo 1, na apresentação do nosso curso, né? Bom, então só para localizar. Nessa visita técnica, estiveram presentes aí o estudante na época de mestrado, né, o engenheiro agrônomo Irineu Eduardo Kim, o graduando Rafael Cardoso da Silva, da Engenharia Florestal, né, já formado engenheiro florestal, e também alguns pesquisadores da empresa Eldorado. Então, eles foram nos levar lá no campo para conversar com os técnicos de campo e nos mostrar aí algumas dificuldades que eles estavam enfrentando, e muitas experiências que eles já têm de pesquisa, né? E puderam compartilhar conosco. Então foi uma troca de experiências. Então aqui na imagem do canto superior, né? Aqui nós abrimos aqui uma pequena trincheira ao lado da muda, né? Ao lado do bulbo úmido. O que é bulbo úmido? A área úmida é a área horizontal, aquela área circular em torno da muda, né? O quanto a água se distribui horizontalmente. E bulbo úmido é o volume todo, é como se fosse um volume em 3D ali, né? Que umedeceu o solo. Então, na irrigação de plantio com 4 litros, ó, isso foi numa época, vejam aqui, julho, né? Uma época bem seca na região, solo bastante arenoso, né? Teores aí de argila de apenas cerca de 9%, então são considerados áreas bem arenosas. E aí, então, nós identificamos aqui a irrigação de plantio e aqui ao lado direito a segunda irrigação com 4 litros. Essa segunda irrigação, que ao longo do nosso curso nós vamos falar várias vezes, gente, entendam como irrigações secundárias, não necessariamente a segunda em número. Às vezes são necessárias 3, 4 irrigações para garantir o pegamento. Então são as irrigações que nós chamamos de secundária, que é para diferenciar da irrigação de plantio, que é aquela feita ali no momento do plantio da muda, tá? Então, do momento do transplantio da muda, no caso, né? Bom, então aqui nós analisamos que essa irrigação, por exemplo, a segunda irrigação aqui, ela foi feita já no dia seguinte ao plantio, né? E acaba que essa água, o solo ainda estava úmido no momento da irrigação. Então nós começamos a questionar levantar a hipótese de que talvez não era falta de água que estava ocorrendo naquele dia seguinte, mas sim temperatura, né? Então a água, aquela irrigação do dia seguinte, ela traz mais um conforto térmico do que a reposição de água em si. Porque nós temos ali um coleto muito pequeno, um volume de raízes muito pequeno nesse momento. Então, a quantidade de água, muitas vezes ela não precisa ser tão grande, apenas basta um conforto térmico ali. Então, nós já começamos a levantar a hipótese de que seria possível reduzir não o volume de água aplicado na primeira irrigação, mas seria possível reduzir o volume de água das irrigações secundárias, daquelas irrigações de pegamento. E foi aí que nós definimos então uma linha de trabalho onde tudo que eu vou mostrar para vocês agora, nos próximos módulos, foram trabalhos buscando identificar um volume ideal para as irrigações secundárias, não a irrigação de plantio, as irrigações após
o plantio, né? Até porque, fazendo um cálculo aí aproximado de volumes porosos, né, de volume de poros ao entorno da muda, então esses 4 litros eles estavam num volume até aceitável, né, para aquelas condições em que nós encontramos, tá? Bom, então mais algumas imagens aí, né, do pessoal nos apresentando as áreas. E o que foi muito bacana para todos nós, foi uma troca de experiência muito grande, foi que no período da tarde, né, após o almoço ali com o pessoal do campo, nós sentamos entre pesquisadores, alunos, técnicos de campo para trocar algumas informações. Então, foi chamado aí o brainstorm, né? Então, a tempestade de ideias. Isso é muito comum nas empresas, tá? Vocês vão se deparar muito com isso nas empresas e é muito produtivo, muito eficiente, porque você pega todos os colaboradores da empresa e dá a eles a palavra. Então, o que, que nós sugerimos? O que, que você acha que é o principal fator que influencia aqui, né, no pegamento das mudas, na eficiência do plantio, né, na redução da perda de mudas, na redução da morte, né, da mortalidade de mudas no campo? E aí, então, foram sendo sugeridos, né, as pessoas foram sugerindo ideias. Então, a primeira que surgiu foi o clone, né, que o clone poderia estar relacionado, então, com essa rusticidade da muda. O horário da irrigação era uma dúvida. Será que se eu irrigar de manhã ou à tarde tem diferença? Eu vou perder mais água na hora do sol quente? Ou eu vou trazer um alívio, um conforto térmico se eu irrigar na hora do sol quente? Né? A textura do solo, será que varia muito de um solo arenoso para um solo argiloso? A declividade, eles tinham essa dúvida. Será que na declividade a água acaba escorrendo para fora da bacia de irrigação? Eles chamam de bacia de irrigação, que é ali a cova, né, onde é plantada a muda, é deixado ali um espaço em volta da muda para caber a água, né, porque a água não infiltra imediatamente. Então, aquele ponto ali que vai afunilar a água para mais próximo possível do coleto, né, da muda em si. A maturação da muda, ou seja, o que eles chamam de rusticidade, como ela chega até o campo. Se essa muda chegar muito novinha, muito fraquinha lá do viveiro, ela não vai suportar mesmo as condições de campo, né? Então a rusticidade. O vento nós sabemos que ele seca o solo muito rapidamente. Então foi levantado também a questão do vento. O intervalo entre as irrigações. Será que então, se eu irrigar bastante, eu posso ficar mais tempo sem irrigar? Era uma dúvida que o pessoal do campo tinha, né? Então, a temperatura, a radiação, temperatura e radiação, as duas estão bastante relacionadas, né? O vento, temperatura e radiação, vou falar para vocês, isso tudo dá para a gente resumir numa coisa só, através de algumas metodologias aí que nós vamos falar na disciplina de irrigação. O volume de água aplicado, então, como eu disse, né, o volume e o intervalo das irrigações estão relacionados. A dúvida era, se eu aplicar mais água, eu posso ficar um intervalo maior sem aplicar? Né? Bom, aí também a concentração do gel, eles utilizavam hidrogel, né? Principalmente na irrigação de plantio, tá? Então o hidrogel, né, tem várias fontes, mas enfim, ele tem a capacidade de absorver água, né, num volume muito maior do que ele em pó, né, quando ele está em pó, e aí ele hidrata, ele vira como se fosse uma gelatina, né? Então por isso chamado hidrogel. E aí ele então tem a capacidade de armazenar água no solo. Ele incorporado ao solo, ele tem a capacidade ali de reter água, né? Mas aí foi uma das questões que nós vimos logo no início. A irrigação aqui era feita com o hidrogel já hidratado na água e no plantio. Então essa é aquele chuveirinho que vocês viram ali na matraca de plantio, onde a água é jogada por cima do solo. Portanto, o hidrogel fica por cima do solo, né? E até eu comentei, porque eu trabalhei com isso quando eu era estudante de iniciação científica, ainda trabalhei um pouco com hidrogel, e eu me lembro aí que, no caso do hidrogel que nós utilizávamos, ele era fotossensível, fotodegradável, ou seja, exposto ao sol ele se degrada, né? Ele perde a eficiência dele rapidamente. Então eu comentei sobre a possibilidade de então esse hidrogel ser incorporado e não apenas lançado sobre o solo, né? E depois vocês vão ver aí os resultados ficaram muito interessantes nesse sentido também. Bom, o condicionador de solo aqui, o hidrogel ele é um tipo de condicionador de solo. Todos entram numa classificação de condicionadores de solo, tá? No caso, seria um condicionador de água, mais precisamente falando, né?
porque o que que ele faz, esse aí? Ele deixa a água mais viscosa. Então, esse chamado pelo pessoal de campo de condicionador de solo, ele deixa a água viscosa. Então, em solos arenosos, ele infiltra menos, ele tem uma dificuldade maior de lixiviar, não, de percolar profundamente, né? Então, a água fica mais viscosa, se adere mais às partículas do solo, tá? Então, o condicionador colocado na água, ele é mais para isso, para evitar que essa água se perca por percolação, né? O tamanho da bacia e a forma. Bacia, então, de novo, né? A cova ali, quando aquele vem o carimbo, uma máquina, né, que vem sulcando e marcando o ponto onde será plantada a muda pelo pessoal do plantio com a matraca. Então, esse carimbo, ele meio que faz uma bacia, né, para plantar no meio ali daquele formato que ficou. Até uma questão que levantaram, será que o carimbo que faz essa marca no solo, ele compacta o solo, né? Então, lá na frente, nós vamos mostrar também dados aí de compactação de solo que nós fizemos, tá, nessa área. O intervalo entre o preparo de solo e o plantio, tá? Então, também foi uma das questões, será que se demorar demais depois que preparei o solo até o plantio, o solo vai começar a criar aquela casca, aquela compactação superficial, isso pode prejudicar, né? Será que o ideal é já plantar assim que revolveu o solo? Será que sem preparo de solo seria melhor fazer plantio direto, né? Porque o solo, quando ele está descompactado, ele perde água mais facilmente, né? Ele tem mais macroporos, quebra, né, os microporos em macroporos e aí então a água percola mais facilmente. Então tudo isso que foi sendo levantado. O método de irrigação, manual ou mecanizado? Manual, aqui chamado por eles, é aquele que vocês viram no vídeo do módulo anterior, onde eles fazem a irrigação ali com aquelas barras irrigadoras, que pode tanto servir para irrigar direto no plantio, como só para irrigar, né? Depois que já está plantado, passam com aquelas barras irrigadoras também. Tá? Ou o mecanizado, que é aquele que tem a câmera embaixo do trator, mas que irriga uma linha só, né, gente? Então vejam, você tem um equipamento que irriga 5 linhas de uma vez ou um que irriga uma vez só, né? Então tem todo um tráfego de máquinas maior na área, o trator precisa passar sobre todas as linhas, então tem os prós e os contras desses sistemas, né? A garantia do volume aplicado, então como que eu vou garantir o volume? E aí foi que eles falaram, né? No trator você tem lá a válvula ali quando o tratorista, né? O operador do trator aperta para liberar a vazão, ela está calibrada para sempre o mesmo volume. Agora, quando eu tenho o operador lá que ele segura naquele gatilho da matraca, ele pode segurar por um pouco mais de tempo, um pouco menos de tempo. Então, como que eu garanto que ele está aplicando o volume correto e que todos os 5 ali daquela equipe estão aplicando a mesma quantidade, né? Bom, eles falaram sobre o treinamento e tudo que o pessoal tem aí, né, para aos poucos vai ficando automático, né? A pessoa vai no mesmo ritmo de trabalho, na velocidade do trator e acaba aplicando praticamente a mesma quantidade, né? Seria uma diferença desprezível de um para o outro, tá? Então, a indução do sistema radicular foi uma outra questão aí também citada, né? Será que está demorando muito para o sistema radicular crescer e então explorar um volume maior de solo para alcançar mais umidade, né? A aplicação de máquinas e irrigações. Então, aqui, ó, segunda, terceira, no caso, as irrigações secundárias, as irrigações de pegamento, né? Eles vinham fazendo alguns manejos aí com o MAP, né? E treinamento do irrigador. Bom, de todos esses itens do brainstorm que foram levantados, nós gostaríamos de destacar os principais que nós percebemos depois ao longo do tempo, né? O principal deles, a maturação da muda. Se a muda não chegar, né, no estágio certo para transplantio, você vai ter muita mortalidade, pode irrigar o quanto for, vai ser só perda de água, porque a muda vai acabar morrendo, né? O tamanho da bacia também e a forma, né? Do que adianta você ter todo esse estudo de quantidade correta se, como vocês viram ali em algumas situações, aplica água, a água se esparrama longe da muda, né? A água escoa para longe da muda. Então, o tamanho e a forma da bacia são importantes. A garantia do volume aplicado, né? Então, não adianta nada fazer todos esses estudos para identificar qual é o volume ideal se você não consegue ter exatidão da aplicação, né? O quanto será aplicado, tá? Então,
garantia do volume e volume, né? E qual é a quantidade ali a aplicar por irrigação. Concentração do gel, aí foi uma outra questão, né, muito comentada, que depois eu vou mostrar né, nos resultados para vocês, tá? Sobre o gel e o condicionador de solo. E o intervalo das irrigações. Bom, gente, com relação ao horário da irrigação, então, textura do solo, declividade, velocidade do vento, temperatura e radiação, basicamente, isso tudo está junto no cálculo de evapotranspiração, porque são variáveis que se complementam, né, no cálculo de evapotranspiração. Não vou citar aqui porque não é o foco desse módulo, né, nós vamos falar muito ainda de evapotranspiração. O método, né, então, e aí passamos para as etapas de campo, né, levantamento de dados a campo, tá, gente? Então, nessa primeira etapa, depois da visita técnica e da elaboração de um plano do que seria interessante analisar, né, pesquisar, estiveram presentes aí, então, 3 graduandos da Engenharia Florestal, né? Eu gostaria de citá-los aqui, que foi um pessoal que trabalhou muito nesse projeto, ganharam uma experiência muito interessante, né? O Rafael Cardoso da Silva, o Felipe Pirota dos Santos, o Vitor Hugo Santos de Oliveira. Então, esses alunos aqui do curso de Engenharia Florestal que participaram aí ativamente desse projeto, foram os grandes responsáveis pela realização desse projeto, né? Membros aí do nosso GPVI, do nosso Grupo de Pesquisa em Viabilidade Econômica de Irrigação, tá? Bom, gente, basicamente, então, vamos mostrar para vocês um croquis, olhando de cima, de como foi montado o primeiro experimento, tá? Então, segundo o que foi combinado, né, o que foi acordado com o pessoal de campo, do que eles queriam analisar, nós decidimos aí por analisar então no campo, né, diretamente no campo, onde cada linha de plantio era uma repetição, então R1, R2 e R3, e aí nós testamos aqui numa primeira fase sem irrigação e com 4 litros de água, que seria a primeira irrigação, então nós tínhamos testemunha aqui, né? Era só para ter um testemunha, porque, vejam, 1º de setembro é a época que ainda não voltaram as chuvas, então na nossa região nós temos um inverno muito seco, estava extremamente seco, né? Então foi só uma testemunha mesmo, mas é claro que essas testemunhas aqui, essas plantas acabaram morrendo, né? Bom, como era experimento, a gente colocou só para ter uma testemunha sem água, né? Então, a primeira irrigação com 4 litros, e aí, de água pura, né? Também seria uma testemunha, digamos ali, mas o foco era comparar a água, condicionador de solo, que é aquele que deixa a água viscosa, e o gel na primeira, que é o hidrogel, na irrigação de plantio, na sequência depois as irrigações secundárias, né? Condicionador de solo, que era o manejo que a empresa vinha trabalhando, tá? Bom, então, por que que aqui está assim, ó? Vejam, 1, 2, 3, 4, 5. 5 plantas aqui no comprimento por 3 repetições. Então, nós tínhamos num total aqui nessa área, 3 vezes 5, 15 plantas com água, 15 plantas com condicionador, né? Então, condicionador desde a primeira, desde a irrigação de plantio, e aqui 15 plantas com hidrogel na irrigação, na primeira irrigação, né? E depois condicionador de solo, era o padrão da empresa. Bom, então vejam, todas essas 15 plantas foram irrigadas com 4 litros na primeira irrigação, depois todas essas 15 plantas com 4 litros também na primeira irrigação, porém com condicionador de solo na água, né, adicionado na água, e a outra também, as outras 15, 4 litros. Então o que mudou desse quadrante para esse do meio para o de cima? Na primeira irrigação, lembra que eu falei que o nosso foco não era analisar a primeira irrigação, né? O nosso foco era, como a primeira irrigação era feita uma vez só a irrigação de plantio, o nosso foco primeiro foi, já que nós estamos querendo melhorar a eficiência, né, diminuir o uso da água, vamos passar para as irrigações que ocorrem mais vezes, né? Então, primeira pesquisa foi descobrir se era possível reduzir o volume de água das irrigações secundárias, porque a nossa sensação que nós ficamos na nossa visita inicial era que a irrigação secundária estava sendo muito mais para dar conforto térmico do que para repor água, né? Então, não precisava ser um volume tão grande de água. Bom, e foi com esse foco, com esse objetivo que nós fizemos a pesquisa, onde, a partir, então, da primeira irrigação com 4 litros padrão para a área toda, aí sim nós começamos a irrigar aqui na horizontal, ó,
cada uma das 3 repetições, 1 litro na segunda irrigação, 2 litros na segunda, 3 litros na segunda. Então, as irrigações secundárias foram sempre com 1, 2, 3, 4 e uma de excesso, 6 litros. Então, até 4 litros que era o padrão que vinha sendo usado, né? Então, o padrão era 4 litros no plantio e toda vez que ia irrigar, 4 litros, né? Nas irrigações de pegamento. E aí nós testamos, então, para essas irrigações secundárias, volumes inferiores e um de excesso, né? Bom, para isso, nós fizemos aí trincheiras coletando um volume, né, o cubo total. Então, nós tínhamos 64 amostras no total, tá? Pegando, então, uma trincheira de 40 centímetros por 40 por 40, ou seja, 40 de largura, né, 40 de comprimento, 40 de profundidade, que é o que nós concluímos que era a área de influência ali ao entorno da muda. Até porque no solo arenoso nós não temos a influência muito grande de capilaridade, né? E lembrando ainda que o formato do sulco ele é triangular, tá? Então tudo isso foi considerado, tá? O sentido do comprimento do sulco, o sentido lateral. E aí então nós fizemos um mapeamento nessa área, né? Aqui algumas fotos preparando então a água com o condicionador, num outro recipiente a água com o hidrogel, né? Tudo isso aí, claro que nós, enquanto pesquisa em pequena escala, nós fizemos manualmente, medindo exatamente os 4 litros, né? Se o equipamento depois vai conseguir aplicar exatamente o volume, aí entra para a segunda etapa. Primeiro a pesquisa precisa descobrir se é possível reduzir ou não os volumes, né? Por isso o detalhamento e precisa ser exatamente aquele volume, 1 litro, 2, 3, 4, 6. Depois é preciso ajustar os equipamentos, né? Calibrar os equipamentos. Bom, então, aqui mostrando, né, o detalhe da coleta, né, das amostras. Todas essas amostras foram levadas para laboratório, tá? Para pesagem e determinação de umidade com base em massa, tá? Bom, então aqui, né, seguindo ao entorno de onde estava a muda, né, tá? Então foi um trabalho árduo aí de campo. E aqui eu tomei a liberdade, gente, de trazer esse print exatamente como sai o formulário estatístico, tá? Tá até aqui com as marquinhas, né? Era de propósito por quê? Porque eu queria mostrar para vocês que depois de todo esse trabalho de campo, um volume de solo enorme para laboratório, né? Isso porque eram 3 repetições apenas. Ah, mas só 3 repetições é pouco, 3 mudas é pouco. Mas para essa coleta, onde eram 64 amostras por trincheira, imaginem vocês o volume de solo, né? Então era uma primeira aferição para nós determinarmos aí o caminho das próximas pesquisas que nós seguiríamos, né? Bom, então basicamente de tudo que foi testado, ó, produtos diferentes, água pura, condicionador e gel, hidrogel mais condicionador, dos volumes 1, 2, 3, 4 e 6 litros, as profundidades, né, de 0 a 10, de 10 a 20, 20 a 30, 20 a 30 e 30 a 40, de tudo isso nada deu significativo, apenas produto. O que significa isso? Que só houve diferença estatística, né? Só foi significativa a diferença entre os produtos. Todo o restante não deu diferença na média geral, tá? Então, trazendo as médias aqui para vocês, ó, isso aqui é os valores de umidade base massa que nós encontramos, tá? Depois da coleta. Então, vejam, como não teve diferença, então nós não vamos comparar se 1 litro, 2, 3, 4, 6, ó, se esse grupo de valores aqui, ele está maior ou menor que esse, porque não houve diferença significativa, tá? Mesma coisa para profundidade. Então, só houve diferença entre água, condicionador e hidrogel na irrigação de plantio e depois condicionador nas irrigações sequenciais aí. Então, se não houve diferença entre os demais fatores, cabe a nós apenas analisar as médias. E o interessante, gente, é que a umidade foi maior com água pura. Aqui nós começamos a, digamos assim, desvendar alguns mistérios e ao mesmo tempo achar curiosidades muito interessantes, né? Porque esperava-se que o condicionador de solo ele segurasse mais a umidade, ele melhora a retenção de água no solo.
assim como a combinação entre o hidrogel e o condicionador. No entanto, nesse primeiro resultado nosso geral, de todos esses dados, né, que foram avaliados, a média geral, a água pura foi o melhor resultado. Tá? Então começou, pelo menos aqui, o pior resultado foi o gel na primeira. Eu me lembro quando nós fizemos a primeira apresentação desses dados para a empresa, eu até fiquei um pouco receoso, porque eu falei, poxa, como que eles vão receber esses resultados, né? E eles ficaram muito contentes, porque eles falaram, professor, era exatamente o que a gente vinha observando. Esse manejo de hidrogel com condicionador não estava sendo bom, então ele mostra aqui que foi o pior resultado, né? E aí nós nos animamos novamente, vamos continuar a pesquisa. Então é muito interessante quando os resultados vão confirmando as observações de campo, porém observações assim sem uma perícia maior, né? Então todo um trabalho bastante, né, assim, desgastante, todo um trabalho feito aí pela equipe que movimentou vários e vários dias, né, no campo, e ainda nós conseguimos chegar no resultado exatamente que a empresa vinha observando, né? Então isso foi muito gratificante para nós, para o nosso grupo. Bom, mas nós não paramos aí. Nós trabalhamos com a estratificação, não foi? Nós tiramos amostras, né, em diferentes perfis, em diferentes distâncias da muda, né? E aí, então, trabalhando esses tratamentos aí, que foi água pura, condicionador de solo, que nós chamamos água pura A, só para padronizar, condicionador de solo C e C, e gel mais condicionador GC, tá? Naqueles volumes que eu mostrei para vocês, 1, 2, 3, 4 e 6 litros, né? Aí isso nos permitiu fazer um que seria meio que um 3D, né? De como que essa água estava se espalhando. Então, vejam, eu vou pegar esse exemplo aqui de 0 a 10 com água pura, a umidade estava mais no centro aqui, né? Então, lembra de todos aqueles quadradinhos, todas aquelas amostras? Depois de trazer tudo isso para o laboratório, pesar um a um, né? Mapeado ali aquele volume, estratificado, nós conseguimos isso, tá? Então, esse volume maior no meio significa mais umidade, né? No entanto, gente, nós temos situações aqui que era visível que a umidade não estava concentrada no centro da bacia de irrigação, né? O que mostra aquela questão da forma, lembra? Que um dos elementos foi o que adianta ter um volume correto se eu não conseguir direcionar essa água exatamente para a muda, né? Essa água se espalhar. Então foram algumas coisas que a gente conseguiu com esse 3D, digamos aqui, né? Mostrar, tá? E o gel mais condicionador, gente, veja que interessante, né? Na profundidade de 30 a 40 é o que estava mais seco. Então, isso confirmou para nós aquela hipótese de que o hidrogel jogado em superfície, né, aplicado em superfície, aplicado na água, né, na água, hidratado, mas o fato dele ficar sobre o solo e não ser incorporado ao solo, ele estava segurando a umidade na superfície. E o que acontece quando o hidrogel está na superfície segurando a umidade? É a zona de transição da água para a atmosfera. É ali que eu estou tendo a radiação, a temperatura, o vento, os efeitos que combinados, né, contribuem para a evaporação da água. Então a perda de água com o gel na superfície era muito maior. Então o hidrogel estava dando um efeito rebote, ele estava dando um efeito contrário do que se esperava por eles, né? Na verdade ele estava segurando, não estava deixando a água descer, e a água precisa descer, estar dentro do solo para ela ficar protegida, para ela ficar armazenada. Ali na superfície ela tem o contato com a radiação, temperatura e vento e evapora facilmente, né? Então, esses dados foram nos confirmando isso para o volume de 1 litro, né? Depois para o volume de 2, para o volume de 3, para o volume de 4. Vejam aqui claramente água pura com melhores resultados, né? E ainda para o volume de 6 litros, novamente aqui água pura com melhores resultados. Porém, a gente observa, né, claro, 6 litros de volume de aplicação, maiores umidades embaixo. E todos, ou seja, tudo que nós fomos fazendo foi confirmando que a água pura era o melhor resultado. E olha que perigo, né, gente? Vocês que vão para campo logo, vão trabalhar no mercado de trabalho, imagina as empresas que recomendam esses produtos. Então você tem que tomar um cuidado muito grande antes de publicar informações assim, porque existem pessoas que a vida deles depende daquele produto que ela trabalha, né? Então, cabe aqui ficar bem claro que nas condições em que nós avaliamos
nós tivemos esses resultados onde a água pura foi melhor do que os produtos que estavam sendo usados, tá? Por isso que eu não vou aqui nessa aula que é pública, né, expor os nomes desses produtos, tá bom? Mas a água pura aí foi o melhor resultado que nós encontramos. Bom, gente, tentando trazer isso para um modelo matemático, ou seja, uma curva, né, que nos mostrasse de 1 litro até 6, por isso que aqui no 5 não tem pontinho, né? Nós não avaliamos 5 litros, foi 1, 2, 3, 4 e 6 litros. Então, a umidade base massa no momento da coleta, né, após algumas horas da irrigação, então não deu um ajuste, né? Não mostrou para nós, ó, a diferença, né? Isso aqui seria então, se tivesse dado esse R quadrado aqui tivesse ficado acima de 90%, digamos assim, nosso modelo explica mais de 90%, né, do que aconteceu no campo, então nós poderíamos dizer que teve uma correlação ou que com o volume, mas como a gente viu lá no início, não teve diferença entre volumes, né? Essa leve curvatura aqui, estatisticamente, ela é considerada igual, tá? Então, eu coloquei aqui só para mostrar para vocês, talvez se alguns que chegaram a ser um pouco mais expressivos, como esse aqui, né, de 0,85, que é essa curva cinza aqui, que então diria para nós que com 3 litros teria tido ali uma umidade, né? Se bem que aqui 3 e 2 litros estão na mesma altura, ou seja, isso começaria a mostrar para nós que possivelmente de 2 a 3 litros seria o melhor volume a ser aplicado, porque manteve a umidade mais alta. Por que um volume maior, então, foi uma umidade final menor? Porque um volume maior, muitas vezes, ele acaba trazendo essa água para mais profundidade, essa água acaba se perdendo, né? Então, tudo isso que nós fomos conseguindo perceber aí com essas pesquisas. Então, só mostrando para vocês, porque não houve diferença entre volumes, né? Aqui só uma situação interessante que eu queria destacar. Com água, então, essa curva aqui azul, né? Nós notamos ali, então, talvez umidades maiores com o volume de 1 litro, depois umidade menor com o volume de 3 litros, isso para profundidade 20 a 30, né, gente? Então, o volume e a profundidade, às vezes a água desce mais, às vezes a água fica mais na superfície. Mas o interessante é que nós tivemos algumas situações como essa, onde a umidade foi maior lá para 4 litros, 6 litros, como era de se esperar, né? Esse volume maior estava com uma umidade maior, em profundidade de 20 a 30, mas aí algumas coisas que a gente observou que é como se tivesse um efeito, nós chamamos de efeito ampulheta, tá? Quando você tem pouca água, ela fica na superfície, nos primeiros perfis, e quando você tem um volume muito grande de água, ele acaba descendo mais. Porém, por que as umidades intermediárias elas ficaram mais baixas, as profundidades intermediárias e as umidades, os volumes de água intermediários? Basicamente porque até um certo volume a água volta por capilaridade. Os poros estando cheios, ela volta por capilaridade, então ela se mantém numa profundidade menor, né? E volumes maiores, a água acaba descendo. Então, volumes intermediários acaba fazendo como se fosse um efeito ampulheta. Parte da água volta por capilaridade e parte, pela própria ação gravitacional normal, desce. Então, nós tínhamos ali um efeito onde nos valores intermediários estavam sempre mais secos, né, do que os volumes inferiores e superiores de quantidade de água. Tá? Bom, então, passando de novo aqui, né, a água pura, no caso aqui, trabalhando na profundidade de 30 a 40, praticamente ajustou uma reta, né? Então, veja, 1 litro, 2, 3, 4 e 6. Na profundidade de 30 a 40, a umidade foi linear. A umidade foi maior à medida que aumentou o volume, ou seja, essa água está descendo. Lembrando, ela não tem condicionador e ela não tem hidrogel, é água pura. Então, confirmou também o que fisicamente a gente esperava, né? Quanto maior o volume, mais essa água desce. Bom, e agora, gente, só para a gente finalizar essa parte aqui, olhando agora como se fosse a profundidade do solo aqui, ó, de 0 a 40 centímetros de profundidade. Então, para trazer isso para uma escala gráfica, talvez para ficar um pouco melhor, né, para vocês visualizarem, e indo aqui de 0 até 7 grama por grama de umidade base massa.
Então, com 1 litro, o perfil de umidade foi esse, ó, com água, tá? Veja que aqui, então nós com 1 litro de água, essa curva azul, a umidade ela foi maior, ó, o maior valor de umidade encontrado estava entre a profundidade de 20 e de 30. Tá? Então, é até possível a gente rebater aqui e descobrir, estaria talvez em torno de 27. Então, vejam, nós queríamos descobrir isso, qual é a umidade e qual é a profundidade, pois no plantio a planta vai explorar as profundidades ali menores, né? Não vai, a água que passar muito de uma certa profundidade não será reaproveitada, né? Bom, então 1 litro a água já ia até aí a profundidade entre 20 e 30, né? Aí nós tínhamos um comportamento diferente com 2 litros. Olha, o 2 litros na superfície ele estava uma umidade maior, mas essa água parecia, né, que descia, ó, um pouco mais, que lá na última profundidade de 40, o valor de umidade estava maior do que apenas 1 litro. Ó, né? Então, olhando da esquerda para a direita é a umidade, né? Então, esse valor aqui, em 40 centímetros de profundidade, era 1 litro, estava dando essa umidade, ó, 4, né, por cento base massa, 4 gramas por grama. Né? Já para 2 litros, então essa água desceu, porque estava mais úmido com a aplicação de 2 litros na mesma profundidade. Né? E aí, seguindo, com 3 litros estava sempre mais úmido do que com 2 litros, porém, aquela curva, né, que ficava estranha, poxa, por que com 1 litro a umidade foi maior aqui na profundidade de 30? Será que então esses volumes maiores eles estavam descendo mais? O peso da água estaria então seguindo a ação gravitacional e descendo mais ao invés de parar nas profundidades intermediárias? Será que é isso que estava acontecendo com a água? Será que um volume pequeno de água ele acaba ficando mais nas camadas superiores de fato, né? Enfim. E aí nós colocamos 4 litros. O 4 litros ele já teve um perfil mais próximo, né? Aqui, ó, do comportamento do 1 litro. E aí os 6 litros tendo um comportamento muito parecido com 1 litro. Novamente, outras análises, outras formas de determinação que confirmam aquilo que a gente viu ali atrás. O 1 litro e os 6 litros, então o inferior e o superior, valores, né, inferiores e superiores tiveram um comportamento semelhante. E os valores intermediários tiveram comportamentos diferentes ali, né? Bom, para condicionador, então, agora, né, a mesma coisa aqui, ó, os valores de 1 litro, 2, 3, 4, e olha que interessante, 1 litro com condicionador de solo foi o melhor, para todas as profundidades, foi o melhor resultado de umidade. Então, nós estávamos buscando entender o que esse condicionador está fazendo que essa água, essa umidade não está sendo percebida, né, pela planta. E aí, 6 litros aqui, onde praticamente o maior valor de umidade foi encontrado na profundidade de 20 centímetros. Né? E lembra, o condicionador ele não é o papel dele não é deixar a água mais viscosa, portanto essa água desce menos, ela percola menos. Então ele estava fazendo o papel dele, ele estava conseguindo, né, no volume de 6, que é mais expressivo, é visível que a umidade estava aí ficando mais na superfície, não estava descendo tanto, né? Então esse foi o maior valor de umidade encontrado, 1 litro de água. E aí eu, né, gostaria de lembrar do gráfico anterior, né? 1 litro de água pura teve o mesmo resultado do gráfico anterior. Se vocês pausarem a aula e voltar um pouquinho, vocês vão ver que lá 1 litro com água pura, que agora esse gráfico aqui, esses valores são todos, né, com condicionador, mas tem um valor que está muito próximo disso aqui. Então, para que colocar condicionador se a água está tendo o mesmo resultado? Então, vejam que vários experimentos diferentes foram confirmando as observações, embora eu entendo que é um pouco complexo, né, porque não segue uma tendência linear, uma tendência, né, natural, tem essas variações que são difíceis de explicar porque são muitas variáveis envolvidas, né? Química do solo, a parte física desses materiais, desses condicionadores, né? Bom, e aí o gel mais o condicionador, né? Então, também aí como é que se comportou a umidade ao longo do perfil, tá? Então, novamente, né? Você vê aqui 6 litros com gel, o pior resultado foi na superfície, ó.
de 0 a 10 foi o pior valor de umidade, foi com o hidrogel, né? Muito provavelmente porque ele segurou a umidade na superfície e teve mais perdas de água. Bom, e aí, gente, nós tivemos um outro fator que também tem que ser levado em conta, né? Então, analisando as principais curvas que a gente viu aqui, né? Esse perfil de descida da umidade, né? Ao longo do perfil do solo, nós precisamos lembrar da resistência à penetração, né? Então, o sulcador, geralmente, ele sulca até 40 centímetros de profundidade, tá? O preparo do solo. Então, isso aqui ficou visível para nós onde existia uma camada compactada ali de 5 centímetros a 10 centímetros, né? Isso aqui formou tipo de uma casca depois de uma chuva pesada que teve na área, né? Então, plantio demorou para ser realizado após o preparo do solo. Então, tinha ali uma resistência à penetração grande naquela camada. Depois, praticamente cai para zero a resistência à penetração. Então, nós observamos muito um bolsão de ar formado ali pelo equipamento, né? Muito macroporo, o solo ficou muito desagregado nessa camada intermediária. Então, formou uma camada compactada em cima, um cascão, o solo, e depois o solo ficou todo ali, como se fosse uma esponja, de fato, né? E aí a resistência à penetração volta a aumentar a partir de 40 centímetros, que é até onde a profundidade do que o equipamento revolve o solo. Depois disso não revolve mais, então as resistências foram muito grandes, né? Então, um pouco disso aí que nós fizemos no campo, tá? E aí, antes de seguir para a próxima etapa, então, vou dividir em módulos. Fica aí para vocês, né, a importância dessas pesquisas aplicadas, que é a realidade de vocês que vão para o campo daqui a uns dias e vão enfrentar isso pessoalmente, tá bom? Até a próxima, então.